Nesse vídeo aqui eu vou deixar claro para vocês mais uma vez, porque em última análise eu não consigo ter muito respeito e nem colocar uma fé muito grande nos tradicionalistas, nos conservadores, sejam eles cristãos ou não, e nem no pessoal Red Pill, porque para mim nesse ponto aqui tá todo mundo no mesmo balaio. Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a esse canal, espero que os senhores estejam muito bem. Essa semana uma pessoa me encaminhou uma postagem de uma tal de Renata Oliveira, que é uma tradicionalista, parece que é cristã inclusive, né? Uma tradicionalista. Enfim, essa postagem dessa mulher só me ajudou a reforçar o quanto eu realmente não tenho muita consideração por esse pessoal tradicionalista, esse pessoal conservador, e nesse ponto, inclusive, pelo pessoal da filosofia Red Pill, porque para mim, vocês todos ainda estão enxergando o problema de forma muito superficial. Vocês enxergam os problemas da masculinidade atual e da feminilidade de forma completamente equivocada e, inclusive, de forma progressista, muitas vezes, embora muitos de vocês ignorem isso. Então eu vou ler essa postagem aqui com vocês, mas já deixo claro que isso aqui é só um exemplo, porque assim como essa tal de Renata, existem dezenas de outras mulheres aqui, conservadoras, tradicionalistas, sejam elas cristãs ou não. Tem muitos conservadores e tradicionalistas também. Pessoal Red Pill tem a rodo hoje em todas as redes sociais. Enfim, eu vou ler essa postagem aqui, que com certeza seria aplaudida por todo esse pessoal que eu mencionei aqui, mas que no fundo revela um problema a respeito do qual há anos eu falo aqui no canal. E enquanto vocês não despertarem para isso, desculpem, vocês não vão ter um mínimo respeito da minha parte. Então, a postagem aqui da senhora Renata seria a seguinte: vamos falar sobre narcisismo feminino. Olha só, hein? Tema interessante. Começa ela aqui da seguinte maneira: nunca antes existiu uma geração de mulheres tão absurdamente narcisistas. E como se isso não fosse o terrível o suficiente, essa é a geração mais pagã que já existiu. Geração adoradora de muitas deusas. Ótimo, vamos ver se ela vai, vamos ver quais são as deusas que ela vai falar aqui. Vamos ver se ela vai falar da principal, né? Essa é a deusa Atena. Analisem comigo a mensagem que ela passa, né? Atena só me lembra Cavaleiros do Zodíaco, mas tudo bem. Pacificadora, amor, guerreira. Essa é Afrodite, deusa do amor e do desejo. O que fica evidente aqui? Santidade, pureza, sensualidade? Nós já sabemos a resposta, né? Essa é Hebe, deusa da juventude. Algumas lendas contam que ela conseguia trazer de volta a juvenilidade dos humanos que já haviam sido esquecidos. Hoje, o foco de muitas é o quê? Envelhecer com saúde? Não. Envelhecer com naturalidade? Não. Botox, ácidos e cirurgia para ficar novinha? Sim. Então você vê que é uma mensagem que é coerente, né? Eu não vou negar, não. Tem muita coerência no que esse pessoal fala, mas como eu digo, é sempre um pessoal que trata o problema de forma superficial. Conheçam Nêmesis, deusa da retribuição. Ou seja, seu trabalho era julgar e punir aqueles que tiveram ações ruins, cometeram crimes e executaram quaisquer tipo de vingança pessoal. Por esse motivo, ela também era vista como deusa da vingança, representando todas as consequências que criminosos passaram por fazerem o mal. Essa deusa nos lembra muito o quê? A feminilidade, a igualdade, o feminismo. Claro que vai ser o feminismo, como toda boa conservadora, ela vai criticar o feminismo, né, tradicionalista. E aí ela cita aqui uma passagem das escrituras. Disse a serpente à mulher: certamente não morrerão. É aquela passagem onde a serpente está tentando a mulher, né? Deus sabe que no dia em que dele comerem, isto é, do fruto, seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus. Gênesis 3, 4 e 5. Ou melhor dizendo, aí ela vai fazer uma aplicação, né, dessa passagem. Serão o quê? Guerreiras, promíscuas, vaidosas e vingativas, né? Serão como deusas. Aí ela, guerreira, né? Atena, enfim, Afrodite, Hebe e Nêmesis. Aí você fala, caramba, ela citou aqui 4 deusas, hein? E ela continua no texto dela. Deusa, fazendo a comparação, né? Deusas sensuais que usam seus corpos para receber atenção e serem adoradas. Deusas guerreiras que cultuam a si mesmas, sua força e empoderamento. Deusas vaidosas que fazem de tudo para serem as mais bonitas, que recebem mais culto, likes e comentários. Olha só, fazendo até uma comparação aí com as redes sociais, né? Interessante isso aqui. Deusas vingativas que culpam o homem por tudo, se colocam na posição de vítima e não tomam a responsabilidade por nenhuma decisão pobre que tomam. Olha aqui, né? Uma convergência, inclusive, com o pensamento do pessoal Red Pill. Interessante. Mulheres têm caído nessa conversa de deusa desde que o mundo é mundo.
Mulheres que têm flertado com a serpente, tomado seu veneno e que agora são como deuses. Há anos eu já falo sobre essa questão aqui, né? O feminismo, querendo ou não, foi um fruto proibido. Afinal, esse sempre foi o projeto da serpente, ser como Deus. Sua missão sempre foi transformar o que Deus criou em algo apenas como parecido, porém totalmente falso. Pensando no significado etimológico, o prefixo trans, oriundo do latim, significa além de, para além de, o outro lado ou o lado oposto. Deus cria a mulher, a serpente transforma a mulher. Ela já era como Deus, e aí ela cita, né, uma passagem aqui, uma fala do Altíssimo. Façamos a nossa imagem e semelhança, né? Foi quando ele foi criar o homem. Ou seja, o amor a si mesmo, o orgulho, o ego e a ausência de conhecimento sobre quem realmente somos em Deus abre o coração para vozes estranhas que querem transformar. Eva estava dando ouvidos à serpente, sozinha, afastada do homem. E é para esse lugar que o mundo, o lado oposto, quer te levar, para longe do homem, te fazer enxergá-lo como inimigo, como algo a ser combatido, né? Aqui criticando o discurso feminista. O feminismo faz isso todos os dias de maneira objetiva, mas também de maneira muito sutil. As mulheres se tornaram como deusas, cada vez mais fortonas, poderosas, cultuadas e adoradas. Ou seja, está criticando a masculinização da mulher, né? Enquanto os homens de verdade que ainda restam são cada vez mais odiados, combatidos, desconstruídos, tidos como inimigos e, portanto, precisam ser extintos. Então está criticando aqui o processo oposto de feminilização do homem, de guerra ao homem. E elas estão conseguindo. Isso está acontecendo. A serpente possui a mulher e ela, como exército das trevas, destrói a própria criação de Deus, combatendo nesse caminho a si mesma, deixando de ser quem Deus a criou para ser, para se tornarem como deusas. E aqui ela já vai caminhando para o final, né? Esse assunto é muito mais profundo. Existem ainda várias questões que não daria para abordar aqui, mas a essencial você não abordou, minha filha. Mas é apenas fato que todas somos contaminadas. Algumas muito, outras menos. Mas todas fomos envenenadas. Por isso digita eu quero aqui e não perca a oportunidade de receber uma oferta no dia 16 do Resgate Feminino, que é o curso que ela deve vender aqui, né? Não viva mais uma mentira, não seja como Deus. Deixa eu falar logo pra vocês aqui, tá, mulher? Se vocês comprarem esse curso aqui, esquece, você não vai ser resgatado de porcaria nenhuma. E esse é o grande problema dos tradicionalistas, das tradicionalistas, dos conservadores, enfim, inclusive do pessoal Red Pill nesse ponto aqui. É mais ou menos como se esse pessoal chegasse diante de uma casa que tá toda destruída, parede caindo, tá sem janela, tá sem porta, o alicerce tá afundando. Aí esse pessoal olha pro telhado que tá todo furado, vazado. Ah não, vamos consertar o telhado que pode resolver o problema. Veja só, por que é que ela aqui não citou Hera? Ou Juno, né? Na versão romana. Que era quem? A esposa de Zeus. O protótipo de uma mulher ciumenta, com uma possessividade sexual masculina, uma mulher obsessiva, uma mulher controladora, uma mulher nem um pouco submissa e obediente. Por que é que ela não cita Hera? Porque pra mim a principal deusa pagã que hoje as mulheres cultuam e adoram é exatamente a deusa Hera. É exatamente isso. O ciúme sexual das mulheres, a insubmissão. Tudo isso é um reflexo de Hera. Mas por que ela não citou aqui? Porque aí começa a ficar chato, né? Quando você precisa citar, por exemplo, a questão da obediência e da submissão da mulher ao homem, aí acabou. Aí as mulheres já começam a não querer muito o tradicionalismo, aí a Bíblia já não está servindo muito. Aí os conservadores e os tradicionalistas surgem no cenário para falar, não, é importante sim que a mulher seja submissa, que a mulher seja obediente. Aí eu pergunto, sim, meus filhos, mas vocês entendem que o problema fundamental de tudo que está acontecendo hoje é a questão da monogamia compulsória ou não? Enquanto vocês não entenderem isso, não vai ter valor nenhum esse discurso de vocês. E há anos que eu venho falando isso aqui no canal. Por que ela não citou Hera? Exatamente porque Hera é um arquétipo, é um tipo dessa mulher com ciúme sexual masculino que exige um comportamento monogâmico do marido. É uma mulher obsessiva que tem um ciúme sexual do marido. Possessiva. Mas aí essa deusa... É melhor não falar sobre ela, né? Afinal de contas, as mulheres hoje em dia têm se comportado assim. Então entendam, meus filhos, não existe patriarcado, por exemplo, em uma sociedade de monogamia compulsória. Deixem de ser idiotas, deixem de ser retardados. Aí ficam caindo no discurso feminista, que nós vivemos numa sociedade patriarcal. Patriarcado como, jovem? Em uma sociedade de monogamia compulsória, isso é uma piada de péssimo, aliás, de ótimo gosto, né? Porque eu riria de uma piada dessa. O problema é que o feminismo
já largou tanto a janela de Overton no que diz respeito ao patriarcado, que hoje todo mundo acha que a gente vive num patriarcado mesmo. Isso é ridículo. Não existe patriarcado em sociedade de monogamia compulsória. Então essas mulheres não entendem nem de longe esse problema, porque para elas essa discussão é um absurdo. Essa discussão não faz o menor sentido. Não existe masculinidade plena e saudável, portanto, em uma sociedade de monogamia compulsória. Ao menos potencialmente, todo homem tem que ter consciência de que ele é capaz de vivenciar isso, se for preciso, que ele é capaz de ter uma família extensa. Mas aí não, aí que chega nesse assunto começa a ficar polêmico. Aí é que entra o problema do pessoal Red Pill também. Porque vem aqui, não criticam a sociedade misândrica, a legislação misândrica, a promiscuidade das mulheres. Sim, meus filhos, vocês acham que um dos fundamentos, se não for o principal fundamento disso, vem da onde? Da monogamia compulsória, jovem. O nosso sistema jurídico, ele é estruturado no paradigma da monogamia compulsória. Não existe paradigma de mulher promíscua. Quando você está numa cultura onde não existe monogamia compulsória, numa cultura poligínica, vai ver se existe promiscuidade nos países onde existe a cultura poligínica. Não, a promiscuidade existe aonde? Aqui no Ocidente, porque é uma cultura de monogamia compulsória. Desculpa, enquanto vocês não entenderem essa questão básica, vocês não vão ter a minha consideração e não vão ter a mínima fé da minha parte. Como eu falei, vocês estão consertando o telhado de uma casa que já está afundando. Abram os olhos para isso, senão vocês vão continuar falando bobagens. A mulher falando de resgatar a feminilidade e esquece de citar a principal deusa pagã que é adorada pelas mulheres hoje, inclusive pelas mulheres cristãs. E como eu falei, ela não é a única não, tá? Nenhuma dessas conservadoras que tem por aqui realmente vão querer falar sobre isso. É por isso que de vez em quando surge também os conservadores defendendo ideias do tipo, outro dia eu vi um, tá? Que é católico, tem um monte de filhos, né? Dizendo o seguinte, que se você é homem e foi traído pela sua mulher, procure melhorar, porque você tem culpa e responsabilidade nisso. Aí eu até falei com a pessoa com quem eu discutia, né? Desculpa, os 7 filhos, ou sei lá, acho que é 7 ou mais filhos homens que esse cara tem, não valem um Mohammed. Olha o tipo de idiotice que esse cara tá ensinando pra esses moleques. Quer dizer que se a mulher deles traírem algum dia a confiança deles, eles são culpados. Olha o tipo de imbecilidade que esses moleques estão aprendendo. Meu amigo, numa cultura realmente onde o homem é masculino, numa cultura de não monogamia compulsória, meu amigo, a última coisa que vai passar pela cabeça de uma mulher é ela querer trair o marido dela. Agora aqui a mulherada trai e não tá nem aí, faz rir, porque tem um imbecil desse pra dar um conselho desse pras pessoas. Aí um outro também, católico, tá tradicionalista, tá cheio de seguidor aqui também. Perguntaram pra ele outro dia o seguinte, o que você acha da mulher ficar em casa pra cuidar dos filhos? Aí o cara que se diz católico me sai com um clichê feminista. Não, hoje em dia não dá pra mulher confiar mais nos homens. Vai que ele se separa, vai que ele se divorcia e a mulher vai ficar dependendo de quem? Sim, meu filho, tu é católico, defende aquilo que é certo à luz da cultura e da prática católica. Tu agora vai ficar defendendo o que é errado porque as pessoas estão fazendo o que é errado? Então veja, esses são os discursos tradicionalistas. Por quê? Porque é uma galera que adota o paradigma de monogamia compulsória e nem para questionar. Com isso, senhores, eu tô falando que você que é homem tem que necessariamente ter mais de uma mulher, meu filho? Não é isso que eu estou falando, jovem. Agora, no mínimo, tu tem que abrir os teus olhos para entender que esse paradigma que te é imposto te desmasculiniza, tira a sua virilidade, a sua vitalidade. E se você simplesmente diz amém e ainda concorda com uma maioria que chega aqui, porra, meu amigo, aí eu fico pensando, que tipo de masculinidade é essa que um cara que se diz tradicional, um cara que se diz conservador, né, o pessoal que se diz red pill, todo mundo concorda com essa doença. Porque, meu amigo, é o que eu falei, uma civilização de monogamia compulsória, falar que é patriarcal, desculpa, é uma piada. Falar de masculinidade saudável é uma piada. Ah, Duarte, mas então a masculinidade da civilização cristã não era saudável? Meu amigo, ela já era problemática. Com certeza ela decaiu muito daquilo que é a sua herança, por exemplo, escriturística, que era a cultura israelita, que nem de longe pensava em ser monogâmica. É claro, você teve Isaac, por exemplo, que foi monogâmico, mas ele estava dentro de uma cultura que não era de monogamia compulsória. Agora, hoje não. Hoje o sujeito é obrigado pelas leis, pelo Estado, pelo feminismo e pelas mulheres. Não, é igualdade. Se a mulher pode ter só um marido, o marido também só pode ter uma esposa. Aí o sujeito aplaude e diz amém. É o mesmo sujeito que depois fala que se a mulher trair, ele é que é o culpado e que diz que não, a mulher ficar em casa não dá pra confiar nos homens hoje em dia. É o tipo de mulher que vai vender curso de resgate da feminilidade. Gente, desculpa, pra mim, todos vocês são uma piada. Não vou levá-los a sério até que vocês compreendam o quanto a questão da monogamia compulsória é um problema civilizacional.
Infelizmente a maioria não vai compreender isso jamais, mas eu tenho certeza que para você que está me ouvindo aí agora, ó, você que é homem ou mulher e está realmente compreendendo a gravidade da situação, ou seja, você que faz parte do remanescente, eu não tenho nenhuma dúvida que esse discurso aqui vai fazer muito sentido. Lembrando sempre de uma coisa, senhores, como eu sempre falo, o movimento de uma única peça pode definir um jogo inteiro. Até a próxima e que o Altíssimo nos abençoe.